Olá! Seja muito bem-vindo ao Poderosas Podcast Feminino. E eu sempre trago uma poderosa aqui, né? Para você saber tudo sobre cada assunto. E hoje com você, publicidade, comunicação, esse mundo maravilhoso. Eu tenho aqui para entrevistar com muito orgulho uma CEO, gente. Ela é CEO da XCOM. Sim, publicitária há mais de 20 anos, passou pela Talent, Young Rubicon, Léo Burnet, não é pouca coisa não, gente, tem muita história para contar. Sim, especialista em Design Thinking, ela vai falar o que é isso. Vivi, seja muito bem-vinda! Mara, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no programa. Bom, eu falei direitinho, te apresentei direitinho, esqueci de algum detalhe, são muitas histórias, né? Não, mas olha, ela é tão poderosa que ela não só trabalha na vida, porque ser CEO, gente, ela vai contar que não deve ser nada fácil. Mas ela ainda é mãe da Clara e do Thomas, é isso, seus filhotes lindos? Isso mesmo. É dividir função, né? Em casa e no trabalho, sim. Isso, conta pra gente, Vivi, como que é? Como que é ser CEO? Teve uma longa história aí, né? Passou por grandes agências. Como que é trabalhar na comunicação, na publicidade, que esse meio vive mudando, né? Então, Mara, é um meio super dinâmico. Eu me identifico porque eu adoro essa questão de multitarefas, de me dividir, enfim, de aprender o tempo todo. Eu acho que hoje não existe uma profissão que não exija esse eterno aprendizado. Mas assim, passando do universo da publicidade e entrando na comunicação, foi uma transformação mesmo, né? Eu fui aprendendo a cada agência, cada chefe, cada departamento. Eu, na agência de publicidade, sempre fui para a área, logo comecei na área de comunicação dentro das agências de publicidade. Então, o desafio era como, enfim, identificar histórias, talentos dentro das agências. E aí, enfim, um dia me vi dentro de uma agência de relações públicas, o que antigamente se chamava assessoria de imprensa. Enfim, a agência era dois sócios, né? Um deles irmã, e que tinha uma sociedade com um jornalista, né? E aí eu fui aprendendo, ou seja, o que eu fazia na agência de publicidade, eu passei a fazer para marcas, empresas, fui adquirindo conhecimento e fui me especializando cada vez mais dentro desse mercado dinâmico. Os filhos vieram depois, então eu comecei primeiro, aí eram todas as responsabilidades. Eu acho que é mais fácil ser CEO do que ser mãe. Mãe é sempre mais complicado, com certeza. E conta pra gente, nesse processo todo, né, que você teve, enfim, teve que, porque as áreas se confundem, né, então temos, como você falou, foi uma transição da publicidade para a comunicação, certo? Como que você fez? Você, fala um pouquinho, você é especialista em Design Thinking, né, pela Ecos, e tem também, formada pela PUC, e tem também estudos pela USP. Foi todo um processo, toda uma história construída de anos, mais de 20 anos. Então, como que foram esses desafios da transição que você falou, desses meios distintos, né? E também desses anos que tudo se transformou, né? Lá atrás não tinha nem internet, tantas mídias sociais, hoje cada ano um aplicativo diferente, uma mídia nova, então tiveram muitas transformações ao longo do tempo, né? Como que foi? Foi um desafio como todos, né? Quando eu comecei com publicidade, era mais simples, talvez, não gosto nem de usar essa palavra, mas era talvez um pouco mais intuitivo e tinha a questão do relacionamento muito, né? Então, as relações profissionais com jornalistas, com criativos, e a partir daí você tinha a construção dos temas, das histórias, o que era importante. Eu acho que isso não mudou, né? Que é o que se chama hoje do storytelling. Hoje é fundamental você identificar
o que diferencia, o que é relevante, a questão do conteúdo, né? Que tipo de conteúdo e como você usa esse conteúdo hoje em redes das mais diversas. Falando e traduzindo 20 anos atrás, foi um aprimoramento. Eu trabalhei bastante com assessoria de imprensa, né? E teve realmente toda essa mudança. Então, antigamente, imagina, a gente visitava muito as redações. Hoje, primeiro que acabaram muito das redações, né? Jornais, depois da chegada da tecnologia, da internet, fecharam muitas revistas, jornais. Então, mudou tudo isso, né? A gente não tem tantos os contatos, os eventos. Eu lembro, aliás, deixa eu contar aqui como que eu conheci a Vivi, que foi tempos áureos da nossa adolescência. Eu conheci a Vivi quando eu tinha 15 aninhos. Ai, como era bom no Guarujá, como a gente curtia, a gente tinha uma amiga em comum. E aí a gente ficou amiga. E a gente só foi se reencontrar depois de formadas. Eu já atuando, trabalhava na CBI, né, numa televisão em São Paulo, e ela já estava com a agência dela. E a gente se encontrou num evento, numa premiere, uma cabine de imprensa, né? Eu era editora de cultura, então eu recebia esses convites maravilhosos. Eu lembro que foi maravilhoso esse evento do Piratas do Caribe. Eu levei meu filho pequeno ainda. Foi sensacional e a gente se reencontrou. E ela, né, contou sobre o que ela estava fazendo. E toda essa trajetória, então, foram de muitas mudanças, né? Mara, muitas mudanças. Você falou, assim, você matou, né? A gente está falando hoje de um mundo super dinâmico, que, obviamente, cada ano você tem qual é a marca que é mais relevante, qual é a rede social que é mais valorizada. O mercado brasileiro é ávido, né, por consumo de tecnologia. E eu acho que isso faz com que a área de comunicação seja tão dinâmica assim. Então a gente está falando de um tempo onde tinha a Van Premier, hoje ela é feita totalmente diferente, do jeito digital. Lá era físico mesmo, a gente se encontrava. Mas o que eu acho que assim, o fio condutor, né, do início do meu trabalho para hoje, e que eu acho que vai permear por muitos anos, é a questão do relacionamento, né? Como você se relaciona com as pessoas, com as situações, com essa transformação, você ter essa flexibilidade e humildade de aprender o tempo todo, né? Você não sabe tudo. Na hora que você começa a aprender, que você fala, puxa, consegui entender exatamente até onde vai, você já está anos-luz de uma outra transformação, de uma outra plataforma, e isso vai continuar. Então, ter humildade, ter a curiosidade e manter o relacionamento e as relações vivas, para mim é algo que eu tento o tempo todo levar, né, comigo. Sim. Não, você falou tudo, né? Porque imagina, quem diria, né? Anos passados, primeiro veio o celular, depois tudo que veio junto das redes sociais. Agora estamos falando já em inteligência artificial e sei lá o que mais, né? Porque cada ano uma surpresa, né? Então, a tecnologia avançando desse jeito, a comunicação, a velocidade, né? Hoje, antigamente a gente ainda faz, né? Ainda tem o pessoal de PR, né? O pessoal das assessorias ainda fazem algum clipping, alguma coisa, né? Para entregar para os clientes, né? Que trabalham. Mas antigamente era tudo manual, era tudo, né? Não tinha essa quantidade de notícias. Hoje os blogueiros, os influenciadores, então assim, é muita quantidade, a velocidade é muito rápido das notícias chegarem e os comunicadores têm que ter essa velocidade, é o que você falou. É curiosidade, muito estudo, né? Muito preparo, tem que ter a visão lá na frente, né? Eu acredito que sempre uma grande agência, enfim, uma grande empresa deve ter muito estudo em pesquisa, deve ter muito, porque sem a pesquisa, sem ter a visão, né, a estratégia, como que vai lançar algo novo, como que vai surpreender. A gente acha que não dá mais para surpreender um cliente e quando a gente vai ver, sim, temos como surpreender e fazer coisas novas e eventos novos.
tudo novo, né? É um mundo gigante e maravilhoso, né? É muito bom. Acho assim, com essa questão de data que você falou, é a base, né? Ou seja, a gente falou muito dessa questão do relacionamento, da comunicação, mas o que era intuitivo, talvez, hoje, ele é muito baseado em dados. Então, assim, a gente trabalha, mas ao mesmo tempo o cliente já vem com muitos insumos. Então, é um cruzamento de dados, de informação, para a gente poder chegar a qual o melhor desenho de estratégia, que tipo de tema é mais relevante, como aquela marca ou aquela empresa consegue se diferenciar. Você tem hoje a questão de relacionamento com as pessoas, então, o que é, né, o que vem se divulgando muito do ESG, ele está impregnado em boa parte das empresas, em maturidade diferente. Mas você tem a comunicação para fora, você tem a comunicação para dentro, você tem que engajar o time, você tem não só a audiência, mas você tem o público interno, né, com uma idade totalmente diferente e que você aprende muito com eles. Né? Eles te trazem onde eu assisto, o que eu gosto, como eu me engajo dentro de um projeto, ele tem que fazer sentido, a gente ouve falar da questão do propósito. Então, sim, Maras tem toda a razão. Está muito complexo, mas, por um lado, é aquele desafio gostoso, né? Antes a gente tinha aquela tranquilidade de que a coisa se faz assim. É o texto, você divulga, você colhe o resultado, você apresenta um relatório, olha que bonito. Hoje não, né? Hoje você começa com um planejamento que na metade do ano já foi mudado 3 vezes. Meu Deus! E que você precisa realmente ir acompanhando o que é tendência. Gente, que loucura! Ai, meu Deus, é aquela coisa do improviso, né? Bom, eu tenho uma amiga que me fala que eu sou ótima de improviso. Porque, gente, mas o mundo tá assim, né? Com essas novidades todas, é o que você falou, né? Que a gente tá falando aqui sobre a tecnologia. É igual um aparelho, né? Você compra hoje um aparelho, amanhã ele já está ultrapassado. Você gastou fortunas para investir naquele equipamento e já lançaram vários outros. Então, essas surpresas ao longo do caminho, como eu acredito que seja o planejamento também, né? Em um ano, né, já muda 3 vezes, por exemplo, como você falou, então não é fácil não, tem que estar sempre e também gerenciando riscos, né, porque cada evento, cada novo cliente que entra, você tem que estudar tudo, né, porque senão, se você não sabe todo o panorama que ele vive, né, dos clientes, dos stakeholders, enfim, você fica a ver navios, né? Então, sempre tem riscos, sempre tem que pisar em ovos, e ainda mais com tantas novidades. E me conta, falando da sua vida agora pessoal, que a gente falou, né, que você tem 2 filhos, você é mãe, me conta como que você faz, porque faz tempo que eu não te via, Vivi. Você continua poderosa, linda. Eu sei que você é adepta aos esportes, você se cuida muito bem. Então, como você se divide entre ser mãe, ser CEO e, né, cuidar de você também? Então, a gente é mulher, né? Então a gente gosta de dar aquelas divididas, né? Sim. Pra mim, assim, o esporte sempre fez parte da minha vida. Então, hora treinando mais, hora treinando menos. Eu mudei enfim, de treinos, né? Numa época que eu era fissurada enfim, treinava bastante corrida, cheguei a treinar para maratona. Ai, hoje eu gosto mais de pedalar, nadei uma época, mas assim, sempre tentando encaixar. E eu acho que o legal, né, não só da maturidade, mas acho que quando você vira mãe, o que é possível, né? Essa questão do perfeccionismo ou do, ai, nossa, vou dar conta, o que cabe na agenda, né? Quais são as prioridades? E aí você começa a entender e começa a priorizar. E isso para mim foi super libertador, né? Acho que a partir daí eu comecei a entender o que eu conseguia, como eu conseguia, o que era importante para aquele momento. Enfim, a minha mais velha tem 15 anos, o menor tem 12. Ai, e eu arrisco dizer assim, que hoje eu mais aprendo com eles
do que tudo, né? Porque eles vão me ensinando muito, né, esses novos ares, né? É quase um zeitgeist aqui em casa. Sim, eu sei como é, porque eu vivo ligando pro meu filho. Ai, como que eu faço isso? Como que eu coloco isso no meu celular, no meu note? Enfim, eles são ótimos, né? Os nativos digitais, né? A gente não sabe o que é isso, nunca saberá. Não, você Enfim, sabe que pode eu falar. queria te contar uma historinha, né? Que eu falei pra ele assim, uma hora pro meu filho, eu falei, Tomás, Tom, deixa eu te contar, né? Você fica o tempo todo aí jogando, sabe? Você tem que vir pra vida real, é aqui. Aí ele fala, mas mãe, o jogo é vida real, o que você tá falando, né? Então é uma lógica, né? Que eu falo real 3D aqui. Então, vou fazer 3D aqui também. Eu não sei, dá pra fazer. Então é muito legal. É muito legal. Essa troca é muito boa, né? Eles pensam totalmente diferente, a gente é outra geração, mas essa troca é muito boa, a gente aprende com eles e eles com a gente, né? Mas é bom trazer pro real, viu, Tom? E falando de família, você veio com 2 aninhos para o Brasil, né? Você é uruguaia. E você visita, você tem ainda parentes lá, como que é? Porque eu sei que você viaja bastante. Eu adoro, eu tento manter a minha relação super viva com o Uruguai. Não vou com a frequência que eu ia, né? A gente veio para cá com 2 anos. Meu pai ele foi transferido e enfim, a ideia era que ficássemos 5 anos para depois voltar ou ir para outro país. Esses 5 anos viraram várias décadas, né? Então eu acabei construindo minha vida aqui. Casei, estou com os filhos e amo esse país. Mas eu tenho minha família lá, então é uma coisa muito estranha, né? Porque assim, eu me sinto muito bem aqui, mas eu sinto que falta algo, e quando eu chego lá, eu me sinto super, enfim, pertencente àquele país, mas ao mesmo tempo falta algo. Eu fiquei, enfim, toda a minha adolescência, pelo menos uma vez por ano ia, e agora, enfim, na vida adulta, eu comecei com uma frequência mais esparsa, né? Eu fui esse ano, fui visitar meus tios, meus primos, e é sempre muito gostoso. É aquela sensação de que eu me sinto em casa, né? Como voltar para casa, enfim, como se o tempo pudesse ter parado, né? São outras coisas, é outro país, mas de certa forma, né? Aquela questão sensorial do cheiro, das paisagens, me remete a uma coisa gostosa. Então é quase uma calma que me dá. É muito bom saber que eu tenho isso lá também. Sim. Bom, viajar é muito bom. E quando a gente se sente em casa, então, melhor ainda, né? Então você tem um pouco da sua alma toda lá. Né? Eu acho fundamental ir de vez em quando. Eu acho que recarrega as energias, né? E você sabe, Vivi, que aqui é Pod e Rosas, né? O Poderosas vem daí, né? Então, estamos falando de viagens e vamos falar de flores, rosas, para quem você dedicaria essas rosas que hoje, olha que linda, estou aqui. Eu não sei se é rose gold, como falam, se é champanhe ou se é rosa rosa mesmo, né? Mas eu amei essa cor e eu dediquei a você, porque cada entrevistada, a gente é como se estivesse entregando as rosas, né? Uma homenagem, uma singela homenagem que a gente faz, porque a gente precisa dessa gentileza, né? Espalhar o amor, né? E eu gostaria de saber quem que você admira, quem que você daria as suas rosas. Bom, primeiro eu agradeço, achei lindas as rosas, então recebo-as com muito carinho. Eu acho que assim, saindo do tradicional mais importante, né? Então eu tenho uma mãe maravilhosa, tenho uma irmã, tenho uma filha, então acho que realmente essas pessoas, elas me ensinaram, né? Assim, a gente se molda, né? Uma mulher ajuda a outra. Eu tenho uma particularmente, né? Ou seja, essas são top, mas eu tenho uma que é a Frida Kahlo, que desde sempre, assim, eu adoro artes, né? Então sempre li, sempre estudei, fiz curso de história da arte. Tem uma coisa que eu não contei, que eu queria ter feito Pode arquitetura. contar, pode contar tudo.
Então eu queria ter feito arquitetura, né? Na verdade eu estava estudando para fazer arquitetura, né? Fiz escola pan-americana, então tinha um lado de arte de design também, que eu já trabalhava muito dentro de mim. Que linda. Então, por isso, desde sempre eu gostava de ler sobre pintores, escultores, enfim, arquitetos também. E quando eu parei para ler a vida da Frida Kahlo, eu fiquei assim, até hoje, né? Eu acho que ela é uma mulher, né? Primeiro que ela era uma mulher à frente da época. Sim. Ela era destemida, ela teve muitas barreiras, né? Desde a nascença até os acidentes que ela teve, Sim. Mas ela passou por tudo, enfim, ela deixou muito claras as frustrações, mas de uma forma legítima, e eu acho que ela, enfim, deixou um legado, ela deixa um legado, né? E acho que até hoje, cada exposição, ou cada, enfim, programa, tem filme da história da vida dela, fica marcado. Sim, eu vi. Vai a minha rosa pra ela. Ai, que lindo! Eu amei, Vivi. Eu vi o filme, eu não li o livro, eu vi o filme e eu fui numa exposição uma vez no Instituto Tomiotaki, ali na Pedrosa, né? Em São Paulo. Maravilhosa. Não, é um exemplo para as mulheres, um grande exemplo, maravilhoso. Amei a sua escolha, Vivi. E eu amei te receber aqui. A gente conta muitas histórias, falta muita coisa ainda, mas eu queria que você falasse as redes sociais, né? Ou até se você quiser também falar mais um pouco da sua agência, que a gente não falou muito, né? Fica à vontade e dá a sua rede social que eu vou colocar aqui no programa. Pode falar. Vamos fazer, né? Os 5 minutos de 5 segundos. Isso, né? Não, pode. Vou falar aqui, a XCOM é uma agência de comunicação 360 que a gente usa hoje, né? Então Sim. Tem a questão do marketing digital, a gente trabalha relações públicas também, marketing de influência. Para quem quiser, www.xcom.net.br. Instagram é @xcom, agência, né? Underline, né? Agência. E no LinkedIn também, né? Ai, XCom, agência, vocês nos acham. E vai ser um prazer, obviamente, para empresas. E foi um prazer, né? Estar com você. Eu sei que é um programa, enfim, super curto, não dá para resumir a vida num programa, mas deu para contar um pouco de como a gente se conheceu e do que enfim, me trouxe para a comunicação. Eu sou apaixonada por comunicação, sou apaixonada por esses relacionamentos, por estabelecer conexões, e eu acho que sem isso a vida, pelo menos para mim, não faz sentido, né? As conexões que fazem sentido realmente para a vida. Sim, sensacional! Vivi, eu amei. O nosso tempo é curto mesmo, mas eu amei estar com você, amei saber um pouco da sua história, conhecer um pouco mais da sua agência, porque a gente vê lá no LinkedIn, a gente vê nas redes, mas nunca é a mesma coisa com você falando, né? E você trazendo pra gente essas questões tão importantes e que estão aí, movimentam o mundo, né? Movimento além da economia, movimentam a maravilha, a magia. Eu acho que comunicação é magia. Não adianta, né? A gente tem esse dom, precisa ter esse dom para comunicar, né? E qualquer um pode desenvolver, né? Como a gente estuda, você cresce, qualquer um que se interessa tem que arriscar, tem que estudar e tem que se entregar, né? Agradeço muito, Vivi, a sua participação, amei. E você que está nos assistindo, continue seguindo. Se ainda não segue a gente nas redes, acione o sininho no YouTube. A gente passa no Spotify também, dá para ouvir em qualquer lugar, né? E fiquem com a gente até o próximo programa. Beijo! Beijo, Vivi! Beijo! Sucesso! Obrigada.